Por décadas, assistir à Copa do Mundo tinha um endereço fixo: a televisão. Famílias se reuniam para acompanhar a transmissão de grandes emissoras, os gigantes da comunicação. Parecia impossível competir contra eles. Mas então surgiria um garoto apaixonado por futebol, sem antenas, sem canal aberto, sem décadas de tradição, armado apenas com a sua câmera, o microfone e uma personalidade única que fez eles fazer e conseguir o impossível: transmitir os 104 jogos da Copa do Mundo, um feito que nem mesmo a emissora do maior do Brasil conseguiu realizar. Aliás, nenhuma das principais emissoras conseguiram realizar. Essa é a história de Casimiro Miguel, o homem que transformou a internet em uma potência do esporte mundial. Muito antes da fama, Casimiro era apenas um garoto carioca apaixonado por futebol. Com milhões de brasileiros, ele cresceu acompanhando os jogos, debatendo lances e sonhando em viver do esporte. Mas ninguém imaginava que aquele torcedor comum se tornaria um dos maiores comunicadores da internet brasileira. Seu talento não estava nos gramados, estava na forma de falar, comentar, na sua autenticidade, na sua capacidade de transformar qualquer assunto em entretenimento. E foi justamente isso que começaria a chamar a atenção. Casimiro Miguel de Vieira da Silva Ferreira, nascido em Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1993, conhecido nacionalmente como Casé, é um apresentador, comentarista esportivo, influenciador digital, humorista, youtuber e streamer brasileiro. Além de fazer conteúdo para a internet nos seus canais da Twitch, do YouTube, é um dos sócios da Casé TV. Casimiro começou a ganhar destaque principalmente no canal Esporte Interativo, que hoje é TNT Esportes Brasil, apresentando o programa A-Games, ao mesmo tempo que participava do canal do YouTube de Sola, canal de humor de sketches e conteúdo futebolístico que também pertence à TNT Esportes. Casimiro cursou a faculdade de jornalismo, mas não chegou a terminá-la. E aqui a gente tem um ponto, bem interessante. O cara não terminou a sua faculdade, mas já tinha uma visão ali empreendedora e jornalística muito grande. Em janeiro de 2019, foi convidado para comentar no SBT Esportes Rio, juntamente com Pedro Certezas, para cobrir as férias dos comentaristas principais do programa. Casimiro começou a se destacar 2 anos depois, em 2021, após fazer transmissões ao vivo diárias da Twitch, com seu bordão "meteu essa", que se tornou muito conhecido meme da internet. Quem nunca ouviu aquele videozinho daquele meme dele? Olha lá, meteu essa, doidão. Esse tipo de coisa ajuda a crescer a pessoa. Um meme, um bordão, cativa o povo brasileiro, o que fez se tornar uma sensação ao fazer suas transmissões de um jeito descontraído, misturando futebol com humor. Com todo esse sucesso e com o seu conteúdo peculiar, futebolístico e de destaque no Brasil, e engraçado, atraiu um enorme público, na qual a maioria são mais jovens, sendo considerado um dos maiores streamers e revelação do ano, além de ter sido o 5º mais assistido do Brasil no ano. Devido à sua sensação em 2021, foi um dos 15 indicados para o prêmio Comunique-se, na categoria jornalística Influenciador Digital, vencendo o prêmio iBest na categoria de Twitcher do ano e venceu o prêmio eSports Brasil na categoria Personalidade do ano. Foi também indicada a categoria Melhor Stream do ano, mas não ganhou nesta. Também chegou à marca de 200 milhões de visualizações de seu canal de cortes no YouTube. Em janeiro de 2021, anunciou que sairia do SBT para investir em outros projetos, e no dia 22 do mês
foi anunciado que Casemiro iria transmitir 16 jogos do Campeonato Carioca em suas transmissões ao vivo na Twitch, após fechar uma parceria com a empresa Live Mode, responsável por gerir campeonatos como o Paulista e a Copa do Nordeste. Após assistir e reagir ao primeiro episódio da série Neymar, o Caos Perfeito, da Netflix, Casemiro conseguiu bater o recorde de espectadores simultâneos na Twitch e no Brasil em 24 de janeiro de 2022, com mais de 545 mil pessoas acompanhando a transmissão ao vivo, marca que fez alcançar primeiro lugar de maiores transmissões nacionais da plataforma, além de ter entrado também no top 10 de pico de audiência na história da Twitch global, ocupando a 9ª colocação. Em abril de 2022, tornou-se o streamer com mais assinantes do mundo, ultrapassando 97 mil usuários. No dia 19 de maio, Casemiro foi banido da Twitch por 48 horas por violações de direitos autorais ao transmitir os melhores momentos da Liga Europa da UEFA. No entanto, foi desbanido após 3 horas e 27 minutos. Em 1º de julho, anunciou um novo canal e projeto no YouTube, intitulado de Que Papinho, sendo uma espécie de programa de interação com inúmeras personalidades, tanto do mundo do futebol quanto fora. Em menos de 24 horas, o Twitch se tornou o mais curtido do Brasil, superando o do futebolista Vini Júnior, feito no dia 16 de setembro de 2022, que tem 758 mil curtidas. Já no dia 30 de outubro, esse recorde havia sido superado pelo Twitch, chegando a mais de 1,3 milhões no stream. Em novembro, foi eleito pela revista GQ Brasil como o Homem do Ano, na categoria Conteúdo Digital. Ainda em novembro, no dia 4, anunciaria a sua parceria com a Live Mode e a FIFA, que transmitiria todos os jogos da Copa do Mundo de graça por meio de suas plataformas na internet, e contratou vários jornalistas e ex-jogadores e streamers. A parceria com o Casemiro se tornou possível após a Globo perder a exclusividade das transmissões digitais da Copa com a FIFA no ano anterior, e foi elogiada na mídia pelo número de espectadores simultâneos e visualizações em vídeos após as partidas, superior a programas populares da TV brasileira. Veja bem, olha só, acontece, e já foi provado tá, como o Casemiro faz na Casa TV transmissões lá ao vivo para os jogos da Copa do Mundo, o cara já conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente assistindo ali o jogo, cara. Isso é muito impressionante, tá? Com essa transmissão, Casemiro teria atingido em torno de 24 horas um pico de mais de 3 milhões e 480 mil pessoas simultâneas assistindo o jogo da Copa do Mundo, superando o recorde anterior da cantora Marília Mendonça de 3,31 milhões de pessoas numa transmissão ao vivo, mais assistida na história do Brasil na plataforma. Também tornou-se o primeiro youtuber a transmitir uma Copa do Mundo no YouTube. Casemiro, que era nascido no Rio de Janeiro e é filho único dos imigrantes portugueses Amadeu e Maria de Fátima, onde seu pai era sócio balconista de uma esfirraria no Largo do Machado. Casemiro, que era um torcedor fanático do Vasco da Gama, teria esse privilégio no dia 19 de dezembro de 2022, logo após as transmissões da Copa do Mundo da FIFA, pelos seus canais do YouTube, tá, na Twitch, o stream, teria se casado com a arqueologista Ana Beatriz Lima, no Rio de Janeiro. Eles se conheceram por meio de uma página de humor relacionada ao Vasco, namoraram por quase 10 anos antes de se casarem. No casamento, o noivo utilizou uma aliança do Vasco e os convidados cantaram músicas do clube. Então, chegaria aquela que se tornaria a maior das Copas do Mundo, o que parecia impossível acontecer. O Casé conseguiu algo histórico. Como eu falei com você, ela está transmitindo todos os 104 jogos da competição. Cada partida, cada gol, cada emoção, do primeiro ao último minuto. Enquanto emissoras tradicionais precisavam selecionar quais jogos transmitir,
tá? E eu posso falar com você números. A Globo vai transmitir 55 jogos, incluindo os jogos da seleção, dentro desses 55. A SBT, creio eu, 35. Acho que a Record e a Band na mesma quantidade, tá? E o cara vai transmitir os 104 jogos da Copa do Mundo. Esse cara merece parabéns, velho. Nós temos que aplaudir alguém que está transmitindo a Copa do Mundo, o maior evento de futebol da história, de graça. É só você entrar no YouTube ali, tá tendo a cobertura deles ao vivo. Enquanto a internet entregava tudo, sem exceções. Foi um marco histórico. Milhões de brasileiros passaram a acompanhar a Copa do Mundo pela Cazé TV. Eu, inclusive, esse que vos fala, estou acompanhando a Copa do Mundo. Sempre gostei da Copa do Mundo. Eu acompanho ela toda vez. Procuro assistir a maioria dos jogos, ou todos os jogos, se fosse possível. Sempre acabava assistindo grande parte deles. E hoje, esse ano, eu estou tendo a felicidade de poder assistir todos pela plataforma, pelo YouTube, de graça, graças ao Cazé TV. Ah, Cazé TV, seu danadinho. E uma nova era das transmissões esportivas começaria, mas por que tanta gente escolheu assistir pela Cazé TV? A resposta é simples, porque não parecia uma transmissão. Parecia uma conversa entre amigos. Os memes, as reações espontâneas, as brincadeiras, as emoções reais, tudo isso criando uma experiência única. O público não assistia apenas o jogo, ele participava do espetáculo. Isso transformou a forma como consumimos o futebol. Inclusive, o próprio Casemiro se emocionou nessa Copa também por ter conseguido essa oportunidade de transmitir a Copa inteira, que era um sonho dele mesmo. Casemiro provou algo que muitos acreditavam ser impossível. Que a internet podia competir de igual para igual com os gigantes da televisão. Que a paixão poderia vencer a tradição. Que a autenticidade poderia vencer a formalidade. Ele não apenas transmitiu uma Copa, ele ajudou a redefinir o futuro das transmissões esportivas. E mostrou para milhões de jovens que sonhos aparentemente impossíveis se tornam realidade. De um garoto apaixonado por futebol para o dono da maior transmissão esportiva digital da história do Brasil. Casemiro não apenas realizou seu sonho, ele criou um novo caminho. Um caminho que mudaria a comunicação esportiva para sempre. E enquanto milhões assistiam os jogos da Copa, uma verdade se tornava cada vez mais evidente. O futuro já havia chegado. E ele estava ao vivo na Cazé TV. Galera, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder mais nada deste conteúdo aqui, que aqui a gente releva e conta aí a história de grandes pessoas, não só deste país, mas do mundo inteiro, que marcam a vida da gente pela sua luta, a sua garra, a sua convicção. Ok? Vou ficando por aqui, tá? Conto com a sua inscrição nesse canal, vamos fazer crescer. E Cazé TV tá transmitindo aí constantemente o seu número de inscritos chegando. O cara já tá com 32 milhões. Se você curte futebol, vamos dar uma força também para ele, tá? Se inscreve aqui nesse canal também, mas se inscreve lá no Cazé TV e vamos ajudar o cara a bater 50 milhões de inscritos, ok? E vamos fazer esse vídeo aqui chegar neles também. Por causa dessas TV, ver que a gente está contando a história desses guerreiros, dessas pessoas incríveis que marcam. Beleza? Galera, até a próxima. Tamo junto!